Boa noite! Começa mais uma resenha Bam Bam Bam, o nosso encontro ao vivo habitual em todas as segundas-feiras nas diversas plataformas do Bam Bam Bam. Por exemplo, o @Márcio Bernardes Oficial, que você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Aliás, quero te convidar a se inscrever no meu canal. Vá lá no YouTube, se inscreva, faça parte do nosso grupo. Vai ser um grande prazer tê-lo entre os nossos. E você também pode me seguir também no Twitter e no Instagram. Diariamente eu posto vídeos, fotos, comentários, textos sobre esporte, sobre futebol, sobre muita coisa. Você também pode me acompanhar no Twitter, aí é outro endereço, é @Márcio Bambambam. Está aí na tela para você confirmar e pode seguir o meu site lá todos os dias também, a exemplo das outras plataformas. Estou postando vídeos, comentários, textos a respeito especialmente, particularmente sobre futebol. Está aí o endereço www.marciobernardes.com.br. Eu quero, inicialmente, como faço todas as semanas, agradecer à comunidade brasileira que nos acompanha nos Estados Unidos e também em Portugal. Lá na Flórida, os amigos da linha de transmissão do Antônio Mafuz. Na Califórnia, do Almir Santré. Em Nova York, da Maria José Leite. Em Boston, do Márcio Medeiros. E em Portugal, do José Carlos Viseu. Muito obrigado a todos que nos acompanham ao vivo ou através do podcast lá no Spotify. Estou lá também com todas as nossas resenhas à sua disposição e você pode participar, manda mensagem, eu respondo, atendo e tamo junto, gente. Olha, hoje o papo vai ser mais do que agradável, porque é um dos nossos, é um parceiro, amigo, querido companheiro, Nilson César Pittini Favara, este sorocabano que nasceu dia 10 de novembro de 1961, há 41 anos na Jovem Pan. Tudo bem, Nilson? Boa noite. Oi, Márcio, que privilégio, rapaz, poder estar aqui com aquele que eu considero uma das vozes mais importantes da história do rádio brasileiro, Márcio Bernardes. Nossa Senhora, garotada que está começando, pega na perna do Márcio Bernardes para crescer, para aprender. É verdade, eu aprendi isso com o seu Tuta. O seu Tuta falava assim, quando você tiver alguém mais experiente que você, pega na perna dele para você subir, aprende. E você é um grande professor para toda essa garotada que está começando, pelo seu talento, pela sua capacidade, enfim, pela sua história linda no rádio, né? E olha, Márcio, você falou, eu estou aqui na Jovem Pan há 41 anos, é verdade, rapaz, eu sou o locutor mais longevo da história da Pan. O Silvério é o que tinha ficado mais tempo, 25 anos, eu já tenho 16 anos a mais que o Silvério aqui na Pan. É que eu comecei muito garoto, né? Ainda sou garotão aqui, harleiro, uso brinquinho, né? Eu comecei com 20 anos de idade aqui na Jovem Pan e hoje eu já tenho carteirinha de idoso, já estou com 61 anos de idade, mas eu me sinto o mesmo garoto que eu comecei em 1982. Eu me lembro que eu fui chamado para a Copa da Espanha no ano de 1982 e de lá para cá eu sigo a minha história dentro do rádio, que é a minha grande paixão, viu, Márcio? Nilson César, como eu disse, nasceu em Sorocaba, aqui na Grande São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo, e é pai do Fausto, do Fernando e do Fábio. 3 filhos homens. O Fausto seguiu a carreira do pai, é um grande locutor esportivo, e eu me lembro que ele trabalhava na Rádio Capital. O Nilson me dizia, Márcio, pega o meu filho, leva o moleque, que ele é bom, e leva para a Transamérica. Eu falei, Nilson, você tem absolutamente razão. Eu ouvia e falava, esse moleque vai crescer cada vez mais e está se consolidando como pai. Como é que você se sente hoje, veterano como eu, vendo seu filho novinho como você em 1982?
Olha, Márcio, eu me lembro muito bem quando eu pegava no teu pé, quando eu encontrava sempre você nos estádios, né? Pô, leva o Fausto para lá, que o Fausto é bom. Esse moleque vai crescer muito. Pois é, o Fausto tem 34 anos de idade, já tem 5 anos que ele ficou na Rádio Capital, 8 na PAN, já tem 13 anos aqui em São Paulo. E com 34 anos de idade, eu tenho convicção que esse moleque vai decolar dentro da carreira, ter uma voz com você. Verdade, é o DNA. Você que trabalhou com o Osmar, você lembra o Oscar, quando começou? Era exatamente você, pô, é o Osmarzinho aí, né? E hoje o Oscar virou o locutor que virou, né? Esse grande locutor com a sua própria personalidade. E todos nós somos assim. Você sempre tem um grande ídolo, né? Você procura pegar algumas coisas desse ídolo e depois vai criando a sua personalidade profissional, né? Então, eu tenho um orgulho danado de ter o Fausto comigo, trabalhando comigo na Jovem Pan. Eu acho que ele está seguindo os meus passos dentro da PAN. É um cara de uma cabeça extraordinária. Mais um orgulho ainda, porque hoje, a exemplo de você, eu tenho meu canal do YouTube, e eu criei lá a Rádio de Pai para Filho, dentro do canal do Nilson César, e o Fausto está comigo também na Rádio de Pai para Filho no YouTube, que é um legado que eu quero deixar dentro da minha vida para os meus filhos, para o Fausto. O Fernando também, que é o filho do meio, que é um advogado. O outro meu filho mais velho, é cirurgião torácico. Esse seguiu uma linha diferente. Mas o Fernando não. O Fernando é advogado e gosta da comunicação. E o Fausto é um brilhante narrador esportivo. Então, esse canal no YouTube que eu criei, que é o canal do Nilson César, Rádio de Pai para Filho, que eu estou até transmitindo futebol lá. Queria agradecer a Jovem Pan, que me autorizou a transmitir futebol dentro do meu canal também. Isso daí é um dos prazeres maiores da minha vida. É poder ver o meu filho seguindo os meus passos, seguindo a minha profissão. E não tem essa história de que, não, ele está lá porque é filho do Nilson César. Não, ele está lá pela competência. Você pode abrir portas, mas depois que o cara não é bom, claro que ele não vai se estabelecer. E você sabe bem disso, né, Márcio? Se o cara é bom, segue a vida. Se ele não é bom, não dá para coisa. O Padrinho ele pode ser bom, mas ele é bom até a página 12, como dizia Nelson Rodrigues, né? Mas eu quero falar sobre esse seu canal no YouTube, novo canal, você transmitindo jogos do Campeonato Brasileiro. Quero falar da sua história de 8 Copas do Mundo, 200 GPs de Fórmula 1. Mas antes, quero fazer aqui uma recordação, recordar com você. Tem uma foto sua aqui que eu acho que nem você vai lembrar. Tá vendo aí, Nilson? Olha. Quantos anos você tinha aí, brother? Isso aqui eu recebi. Aí, quanto cabelo, hein, Marcelo? Aí, ó, que beleza. Quem imagina que ficaria tão careca, né? Aí antigamente era ginásio, né? Que a gente fala, né? Eu estava recebendo o diploma da 8ª série. 8ª série. Esse clube aí, olha, rapaz, você fez eu voltar para a minha infância, porque esse clube aí chama-se Clube União Recreativo, lá em Sorocaba, e a festa de entrega de diploma foi exatamente no Clube União Recreativo. E essa é uma foto que eu tenho também, rapaz. Bem legal você colocar essa foto, que é o meu diploma de ginásio na escola municipal, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar a escola particular, não, rapaz. Só que as municipais e as estaduais eram melhores do que as escolas particulares da época, né? Você se lembra muito bem disso, né? E aí eu estava recebendo o diploma de 8ª série no Aquiles de Almeida. Cabeludo, hein? Sou eu mesmo, viu, Márcio? Pode acreditar. Posso até recordar aquele verso da canção famosa, quem te viu e quem te vê. E você pode falar a mesma coisa para mim, né? Ver as minhas fotos, até outro dia, fotos de coberturas, grandes coberturas, Copa do Mundo, do meu tempo da Rádio Globo, como você falou, com a equipe do sempre querido Osmar Santos. Mas tem outra foto aqui legal para te mostrar, ó, só para você poder curtir conosco. Essa aí era repórter, você? Isso, eu começando lá em Sorocaba, eu narrava futebol, e quando o locutor à época lá era o Jurandir Matheus, saudoso narrador conhecidíssimo lá em Sorocaba,
da Rádio Clube de Sorocaba. Quando ele narrava, ele me colocava para fazer reportagem. Ele falou, você não pode deixar, você tem que aprender todas as frentes. Olha, eu tenho uma gratidão por isso, porque é verdade, viu? Hoje na comunicação, o cara tem que saber de tudo. Ele tem que saber comentar, tem que fazer reportagem. No nosso caso, o narrador é uma coisa totalmente vocacional, né? A narração esportiva eu entendo que é inteiramente vocacional, mas o jornalista completo é o jornalista que consegue atuar em todas as frentes. Eu devo muito ao interior, porque no interior, quando eu não narrava, eles botavam eu tinha aí 16, 17 anos, com 20 anos eu já vim para a Jovem Pan. O nome desse cabo aí que está do lado, eu lembro até o nome dele, é Cabo Valdir. Eu não sei o nome do bandeirinha, mas o cabo que está do lado eu lembro. O nome dele é Cabo Valdir. E aí fazendo reportagem no estádio que eu tenho certeza que você trabalhou, o estádio Humberto Reale, em Sorocaba. É o estádio antigo do São Bento. Eu tenho convicção que você trabalhou nesse estádio, o estádio Humberto Reale, em Sorocaba. Essa era a verdadeira casa do São Bento, né? O estádio Humberto Reale, lá em Sorocaba. Eu estive no estádio Humberto Reale, especialmente quando era repórter das emissoras de Ribeirão Preto, né? Da 79, da Renascença, da Cultura, da PRA7, a Rádio Clube, acompanhando o comercial em Botafogo. Faz tempo, realmente muito tempo. Agora, Nilson, deixa eu colocar mais uma foto para a gente voltar às suas coberturas. Aí é uma equipe fantástica, e eu vejo ali o saudoso José Carlos Carbone. Nossa Senhora! O primeiro na foto, quem é, Nilson? João Antônio de Carvalho. João Antônio, Santista João Antônio de Carvalho, Flávio Prado, Nilson César, Milton Neves e Luiz Carlos Quartarolo. O Quartarolo está mocinho, apesar de já cabelos brancos, né? Como diria o nosso querido Fiore, o tempo passa, torcida brasileira. Passou mesmo, é verdade. Queria falar um pouco do Carbone, rapaz. O Carbone foi um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida. A exemplo do Edson Scatamarca, que foi um cara brilhante na vida do Osmar, na sua vida, que eu tenho certeza que você tem a mesma opinião minha, né? Um cara de primeira linhagem, né? O Carbone também era um cara de primeira linhagem. Você sabe que o Carbone, além de jornalista, ele era psicólogo formado. E ele tinha uma gestão de pessoas, rapaz. Você sabe que lidar com nós não é fácil, não, né? Lidar com o jornalismo esportivo não é fácil, não. E ele sabia gerir e administrar pessoas como poucos. Esse cara me mostrou caminhos, esse cara me auxiliou tanto, esse cara me ajudou tanto dentro da minha carreira, rapaz. Eu tenho e vou ter, porque eu não acredito em morte, eu acredito em passagem para um outro plano espiritual, eu sou espírita kardecista, né? Tenho e vou ter uma gratidão eterna para o José Carlos Fantini Carbone. Mas só fera aí, hein, Márcio? Quartarolo, Milton, Flávio Prado, João Antônio. João Antônio, um dos jornalistas mais completos que eu conheci. Poucos conhecem de todos os esportes no Brasil como João Antônio de Carvalho. Impressionante, né? É verdade. Tá um zoológico aí, só fera. E sobre o Fantini, José Carlos Fantini Carbone, eu quase trabalhamos juntos na Bandeirantes, quando ele era coordenador na época, mas éramos amigos. Ele tinha consultório, você falou que ele era psicólogo, ele também atendia no consultório dele, eu lembro disso. Agora, o Nilson, fala, você tem 8 Copas do Mundo no currículo, né? A primeira foi em 82 na Espanha, como você falou? Não, a primeira foi em 86 no México. 82 eu fui contratado pela Jovem Pan, porque exatamente os 3 narradores da PAN à época iriam viajar. Né? Essa história é legal. O Silvério, o Edemar Anuzek e o José Carlos Guedes, que você se lembra muito bem do Guedes e do Edemar também. Os 3 iriam para a Espanha. E a PAN precisava de um narrador para ficar no Brasil. Tinha aqui Copa dos Campeões. Teve nesse ano que eu fui contratado o Campeonato Mundial de Futebol de Salão, que talvez tenha sido o maior público do ginásio do Ibirapuera até hoje, a final Brasil e Paraguai, né? E eu vim de Sorocaba e os caras falaram para mim, você vai ficar aqui, ô garoto, ganhando aí um cachê até o pessoal que está na Espanha voltar.
E eu, rapaz, caipira atrevido, eu falei, se eu tiver uma oportunidade, acho que não vai ficar só no cachê, não. Eu vou ficar aqui. Aí o cara falou, você tá pensando o quê? O Fernando Vieira de Mello, nunca mais esqueço. O Fernando falou, a PAN nunca teve mais que 3 narradores, não precisa. Ele brincava, né? 3 tá bom demais, né? 3 já tá bom demais. Isso é a Copa da Itália com o Milton Neves, né? Aí na Itália também, se eu não me engano, né? E 3 tá bom demais. Você vai fazer o jogo que tem que fazer aí enquanto os caras estão lá na Copa do Mundo, depois você vai embora. Você vai voltar. E engraçado, o Márcio, que quando eles retornaram da Copa, tinha um recadinho lá onde eu assinava o meu ponto, né, para ganhar o meu cachê. Tinha um recadinho lá, passar no departamento pessoal. Falei, ih, rapaz, acabou o sonho, né? Passei no departamento pessoal, começaram a me dar um monte de papel, né? Ô, moleque, traz isso, moleque, traz isso. Falei, mas o que é isso aí? O nome do cara era Oswaldinho, eu nunca mais esqueço, trabalhava lá no RH da Jovem Pan, né? Ô, seu burro, sua anta, seu caipira, você vai ser contratado, seu burro. Falei, você tem certeza? Ele falou, tenho certeza, você vai ser contratado. Aí eu peguei todo aquele documento, entrei na sala do Fernando, que você conhece bem lá, aquele aquarinho que existia na redação da PAN, hoje não existe mais, mas tinha um aquário lá na redação da Jovem Pan. Eu entrei e falei, seu Fernando Vieira de Mello, tá vendo? O senhor estava enganado, seu Fernando. Estão me contratando. Aí ele baixou o óculos, assim, não sei se você conheceu o Fernando, quando ele baixava o óculos, rapaz, e o cabelinho dele vinha para a testa, é porque ele estava muito bravo. Ele baixou o óculos, o cabelinho veio para a testa e falou, ô, seu moleque caipira, você tem 1 segundo para sair da minha frente antes que eu mude de ideia. Falei, caramba, mas que burro que eu sou, né? Eu estava provocando o cara que mandou me contratar no ano de 1982. E é uma época, viu, Márcio, que eu tenho certeza que você sente uma saudade danada, que era uma época de grande amizade, uma época romântica do rádio, uma época, nós mais veteranos, uma época que nós tínhamos viagens incríveis, né? A gente se encontrava em todas as partes do mundo, era uma coisa muito gostosa, as redações eram completamente diferentes, né? Eu não sou saudosista, não, mas eu gosto muito de lembrar essa época que o rádio tinha uma história muito diferente. Você teve o privilégio de viver essa história com o Pelé, que é o Osmar Santos, né? Para mim, é o Pelé dos narradores esportivos. Nunca existiu igual e nunca existirá igual um narrador como o Osmar. Tá? Para mim, tem 2 caras aí que eu tiro... Estou aí com o Mauro Betti e com o Osmar. Tem 2 caras que eu tiro o chapéu, sabe? 2 caras que eu falo, não, esses caras, como é que é? Estão num outro patamar. Osmar Santos e Fiore Gilhote. Para mim, esses 2 estão numa gaveta diferente da narração esportiva, viu, meu caro Márcio? Ô, Nilson, eu trabalhei na Jovem Pan como correspondente em Ribeirão Preto entre final de 76, o ano de 77 e começo de 78, até ir para a Globo. Comecei na Globo como correspondente em Ribeirão, depois mudei definitivamente para São Paulo. E eu percebo que essa Jovem Pan que você comentou, querido e saudoso Fernando Vieira de Mello, com quem eu trabalhei na PAN e depois na Trianon. Eu fui professor na FIAN, filho do Fernandinho Vieira de Mello, diretor da Rede Globo, da nora, da mãe dos netos do Fernando, saudoso Fernando Vieira de Mello. E eu queria que você comentasse aquela Jovem Pan das décadas de 80, 90, anos 2000 e a Jovem Pan de hoje. O que mudou? Qual a diferença para você como ouvinte, Nilson? Eu faço parte de 50% da história da Jovem Pan. Porque a Jovem Pan tem 80 anos, eu tenho 41 na Jovem Pan. Então, eu faço parte de mais de 50% da história da Pan. Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. A Jovem Pan, com o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, para mim foi meu grande professor, meu grande mestre de todos nós mais antigos da Jovem Pan, o seu Tuta. O seu Tuta era um parceiro de redação
na Jovem Pan. Isso era muito legal, porque o seu Tuta tinha uma sala lá dentro do 24º andar, de onde funciona a Jovem Pan até hoje, né? Hoje não, hoje tem no 20º, que é televisão, tem o 21º, 22º, 23º, 24º, ficou só redação, pouquíssimos estúdios sobraram lá onde era o estúdio principal. Aí é Indianápolis, eu estava com o Milton Neves aí. O seu Tuta era um parceiro de redação e ele sentava junto com a gente para discutir pautas, não só do pessoal do esporte, não, pessoal do jornalismo. Ele passava a mão na cabeça de um, brincava com o outro, entendeu? Passava a mão na bunda da molecada, de brincadeira, evidentemente, com os moleques, dava um tapa nas costas, era um companheiro de redação. E a Jovem Pan sempre se pautou a vida toda, né? A Pan sempre se pautou por informação e prestação de serviço. A marca da Jovem Pan sempre foi essa, uma marca de informação e uma marca de prestação de serviço. O senhor Tuta falava o seguinte, quem tem que chegar à conclusão das coisas é o ouvinte, o leitor, o telespectador, o internauta. Vocês informam, dão a pitadinha que tem que dar, mas quem tem que chegar à conclusão é o ouvinte, o leitor, o telespectador e o internauta. A marca de credibilidade de Jovem Pan foi o carimbo do seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, sabe? E o Fernando Vieira de Mello. Você lembrou muito bem que o Fernando era o grande chefe do jornalismo da Jovem Pan, né? Fernando que me trouxe de Sorocaba para cá. Então, o Fernando e o seu Tuta, eles tinham essa linha de... A Jovem Pan, se você pesquisar, e ela acho não, tenho certeza, é até hoje, uma marca de grande credibilidade, O que aconteceu é o seguinte, quando os filhos assumiram, a Jovem Pan passou a ter uma linha mais opinativa, mais de opinião, né? Mudou um pouco a linha editorial. Então, eu sinto isso como um funcionário, que eu sou até hoje da Jovem Pan, e como ouvinte da Jovem Pan também. Aquela questão só de informação e prestação de serviço, dando uma pitadinha e o ouvinte chega à conclusão, ela mudou um pouco essa linha. Então, hoje ela tem uma linha mais operativa. Mas ela cresceu demais, a Jovem Pan cresceu muito, porque hoje você tem a Jovem Pan como um canal de televisão. Canal 576 da Claro, 576 da Sky, canal 581 da Vivo. Ela ganhou uma outra dimensão. Ela se modernizou bastante, a Jovem Pan. Mudando também a sua linha, um pouco a sua linha editorial. A linha jornalística da Jovem Pan alterou bastante depois da saída do seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Mas eu continuo tendo e vou ter sempre um respeito enorme, não só pelo Tuta, mas como pelos filhos que assumiram, o Tutinha, o Marcelo Carvalho, as irmãs também que estão aí gerindo e administrando a empresa, seja qual o tipo de opção de linha que eles queiram seguir, né? Eu sempre amei a Jovem Pan. Qualquer linha editorial que a Jovem Pan seguir, para mim é indiferente. A minha paixão continua sendo a mesma pela Jovem Pan. É uma casa que eu tenho que ter uma gratidão enorme, enorme. São 41 anos que eu tenho na Jovem Pan. Então, se você se mantém 41 anos na Jovem Pan, numa emissora, num trabalho, você não pode jamais ter a gratidão sempre, né? E eu sou um cara grato muito por tudo que eu fiz na Pan. Imagina, um caipira de Sorocaba, eu fiz mais de 200 GPs de Fórmula 1, que nem você falou. Olha o Jorge Souza, rapaz. Nossa, que saudade. Que saudade, rapaz. Saudade mesmo. Luiz Roberto Debucci aí. O Luiz Roberto com a blusinha atrás aí, todo arrumadinho, né? Ele é todo ajeitadinho, viu? Olha lá. Luiz Roberto Debucci. Então, e é o que eu estava dizendo para você. Independe se vira televisão, se é mais jornalística, é mais esportiva. Para mim, pouco importa. Importa que o homem que não tem gratidão, para mim, não é homem. Né? Então, eu vou ser um cara eternamente grato à Jovem Pan pelo tempo que eu continuo lá. E mais grato ainda, porque agora eles me permitiram poder narrar futebol no meu canal do YouTube, que eu acho que é a minha aposentadoria, né, Márcio? A gente tem que buscar uma segurança para a aposentadoria, e como eu acho que eu tenho muito gás ainda para queimar narrando futebol, né? Eu vejo
Você sabe por quê? Sabe quem me inspira muito? O José Carlos Araújo. Aliás, se você não fez, faça um programa com ele. Eu já fiz lá no meu canal. O Zé Carlos está com 82 anos de idade. Jogo 5 da tarde, ele chega a 1 da tarde no Maracanã. Quer dizer, é muito legal. Então, para pôr um cara com 82 com essa vitalidade, por que eu não vou continuar narrando futebol até 80 anos de idade também? Essa é a minha vontade, viu, Márcio? Eu concordo plenamente, 100% com você. Acho que você está absolutamente certo. Penso assim mesmo. Nós temos muita lenha ainda para queimar. Eu falava com o Éder Luiz ainda hoje. Olha, eu estou na plenitude da minha sanidade mental e emocional. Então, temos que... E esse caminho que você está encontrando, que eu também estou encontrando, é um caminho do futuro, do presente e do futuro, Nilson. Ô, Márcio, deixa eu falar uma coisa para você. O Éder Luiz é muito melhor hoje do que há 10 anos atrás. Você é muito melhor hoje do que há 10 anos passados. O Henrique Guilherme é muito melhor comentarista hoje do que foi há 10 anos passados. Sabe por quê, rapaz? Porque essa é uma profissão que a maturidade nos deixa cada vez melhor. Essa imbecilidade do tal do etarismo que a gente vê em vários segmentos aí, virou uma palavra de moda, né? Etarismo. Para mim, isso aí é algo grotesco e imbecil. Quem pensa assim, o cara já tem 60 anos de idade, tem 45 anos de profissão e está ficando velho. É uma burrice assustadora do cara que pensa dessa maneira, sabe? O cara que pensa que... Porque ele não sabe que nós... Olha o Choquito comigo aí. Grande Choquito. Alô, Ponte Preta, Campinas. O cara não sabe que nós somos que nem vinho. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai ficando experiente, melhores nós somos. Mas é indiscutível isso. É uma coisa indiscutível. Claro que vai chegar uma época, vai acabar. O garotinho. Você tem ouvido o garotinho narrar? Eu acompanho o garotinho no Instagram, o Zé Carlos Araújo. Ele está narrando uma barbaridade ainda, com 82 anos de idade. Então, isso daí eu vou repetir aqui, é uma imbecilidade imensa de quem pensa que o cara com 60, 65, 70 anos de idade, o cara está ultrapassado, está superado. Ultrapassado, coisa nenhuma. Burro é o jovem que não cola na perna de um cara como nós. Esse é uma anta, sabe? Essa geração que... Não, eu não estou dizendo que são todos, não, porque tem garoto muito inteligente que ele vem colar na perna da gente para poder crescer. O garoto que acha que não precisa da gente para poder crescer é muito burro. É muito burro. Porque tem algumas coisas, Márcio, que você não compra em supermercado. Vai lá, me dá 8 Copas do Mundo. Tem em supermercado, que nem você também fez 10, 12 Copas do Mundo. Me dá 200 GPs de Fórmula 1. Me dá experiência, me dá bagagem. Vai comprar isso no supermercado para ver se você consegue comprar. Isso não se compra. Vai, me dá corridas em Indianápolis. Olha o Milton Neves aí, ó. Foi comigo nessa prova lá de Indianápolis. Tem coisas, Márcio, que você não compra em supermercado, sabe? Vai, me dá corridas em Indianápolis, me dá experiência, me dá bagagem. É muito burro o garoto que não cola na gente para poder crescer, sabe? E eu percebo isso. Tem muitos garotos aí que acham que vocês já são superados. Vai pro inferno, sabe? E outra coisa, hein? Garotos com pouquíssimo talento, hein? Sabe que essa profissão nossa, você sabe muito bem disso, que o tal do talento é indispensável. Se você não tem o tal do talento, sabe? É indispensável o talento também. Graças a Deus nós nascemos talentosos. Porque se você não nasce talentoso do jeito que você é, você não se manteria tanto tempo como você se mantém. No meu caso é a mesma coisa. Estou falando do Silvério. Olha o Silvério aí, ó. Silvério, um dos maiores narradores da história do rádio, né? Então, quer dizer, pega na perna dos caras, bicho, para poder crescer. Milton Neves, isso aí é uma lenda do rádio também. Pega na perna dos caras para poder crescer. E a molecada não acordou direito para isso, não. Claro que não são todos, né? Mas tem garoto aí que acha que mete o rótulo de superado na gente, achando que nós somos superados. Vão tomar volta na cabeça, viu, Márcio Bernardo? É aquilo que eu falo. Infelizmente, a prepotência, às vezes a exuberância da juventude
que às vezes torna-se até uma coisa natural, mas depois passa da linha e vira ofensivo, vira inconsciente e recorrente. Então, por exemplo, eu vejo aqui na sua história, no seu currículo, 200 grandes prêmios de Fórmula 1. Se você Tem for mais. relembrar, nem você vai lembrar de todos os GPs que você transmitiu. Imagina um moleque que está hoje começando a carreira, do jeito que as coisas andam, cada vez mais fechadas, mais dentro de estúdio, mais off-tube. Dificilmente alguém vai conseguir essa sua marca, Nilson. Eu transmiti mais de 200 em loco, no local, mais de 200 GPs de Fórmula 1, em loco. Conheci mais de 55 países pelo mundo com futebol e com Fórmula 1. E isso não vai acontecer mais para ninguém. Não tem nenhuma geração que vai conseguir isso, não. Porque mudou a coisa. Hoje a coisa é feita... Olha lá, a gente fazia até Fórmula Índia. Aí é Indianápolis. O Milton Neves foi comigo nessa viagem. Eu transmiti 3 ou 4 GPs em Indianápolis. Nessa daí mandaram o Milton junto comigo lá. E o Milton não sabia nem o que era roda. Foi muito divertido. Ele foi porque ele é um talento do rádio e a gente ia segurar o dia inteiro ali, né? Ele foi para fazer o pré-corrida, o pós-corrida, o Milton Neves dessa prova. Então, é o que eu estou dizendo. Nós tivemos o privilégio de viajar o mundo, de conviver com povos diferentes, com culturas diferentes, de aprender idiomas diferentes. Eu não imaginava que pudesse aprender idioma. Eu nunca tive meu pai para me pagar a escola de inglês, de francês, de italiano. Nunca tive. Meu pai não podia fazer isso. E eu nunca, depois como eu casei muito novo, sabe como é que eu aprendi a falar esses idiomas? E hoje eu falo mesmo, falo inglês, falo francês e bem italiano, falo os 3 idiomas muito bem. Eu aprendi convivendo na Fórmula 1 com jornalistas do mundo inteiro, porque a gente cruzava jornalistas do mundo inteiro, era uma torre de Babel, que nós tínhamos, a cada 15 dias eu estava numa parte do mundo diferente, e aí você obrigatoriamente aprende. Ensinando o português, você aprendia outros idiomas. Quer dizer, essa chance poucos tiveram. Por isso que eu falo, é uma gratidão que eu vou ter eterna ao seu Tuta e à Jovem Pan, né? Uma gratidão eterna. Olha aí o Galvão, ó. Aí era um trem, rapaz, que a gente estava indo para Suzuka. Reginaldo Cândido Garcia. Meu Deus, o que o Cândido Garcia me ajudou na profissão. Flávio Gomes. O Claudinho, esse aqui da frente aqui, ele era operador técnico da Rede Globo. Galvão, Reginaldo, Flávio, Cândido. Eu vou falar de pessoa mais velha. Quando eu cheguei na PAN, eu me deparei com o Cândido na produção do Jornal de Esportes. E você conhecia bem o Cândido jornalisticamente como ele era, né? Nossa, ele falou, menino, você vai ser meu coprodutor, vou te ensinar. Nossa, eu peguei na perna do Cândido, eu admirava, rapaz, cada produção de programa que ele fazia, eu ficava colado nele para aprender. O Randall Juliano, quando eu cruzei com o Randall a primeira vez, eu tinha uma tabelinha do Campeonato Paulista, nunca mais esqueço. Eu entreguei na mão dele e falei, seu Randall, por favor, o senhor me dá um autógrafo. Eu sou muito fã do senhor. Sabe? É verdade, são outros tempos. A gente conta essas histórias, eu conto em palestras essas histórias. São outros tempos. Hoje é uma coisa diferente. Hoje tem uma modernidade absurda, que as pessoas não se encontram mais, né? Hoje a internet é fantástica sobre todos os aspectos, sobre vários aspectos, mas ela distanciou muito as pessoas. A gente saía do programa, ia tudo para o boteco, sabe? Ou então ia todo mundo almoçar junto, discutir programa do dia seguinte. Acabou tudo isso. As redações eram outras. A redação era uma redação de festa, de brincadeira. Hoje você vê lá todo mundo que nem robô, sem falar, um silêncio desgraçado. Para ver o que é isso. Olha o Luizão aí, ó. Luiz Carlos Pereira, Luizão, grande operador técnico, Milton Neves, Quartarolo, Guedes e eu. Isso aqui, Copa da Itália, 1990. Né? Quer dizer, essas histórias vai ser duro o pessoal ter, viu, Márcio? Não alcança. Deixa eu comentar um outro assunto com você, que nós estamos mostrando um mundo diferente de hoje em relação àquele que nós vivemos no começo das nossas carreiras. E uma coisa interessante é que, dentro desse mundo novo, há uma divisão em todos os níveis sociais, econômicos, políticos. Ou é alto ou é baixo, ou é à direita ou à esquerda.
Enfim, mas há também muita violência. As pessoas deixaram de conversar, compreender, entender, ouvir e partem facilmente para agressão, são realmente incompatíveis com a paciência. Então, eu te pergunto uma coisa. Há profissionais da nossa profissão que não gostam de dizer o time que torce. Mas eu vejo muitos profissionais também afirmarem que não divulgam o time que torcem porque ficou uma violência que ele não pode andar na rua. Você acha isso mesmo? Acho. É perigoso. Hoje passou a ser perigoso isso. É verdade, rapaz. Porque a rede social, todo mundo é leão atrás de um computador, né? Escreve o que quer, xinga, fala o que quer, né? E se você fala que torce pro Palmeiras, se você vai lá no Morumbi, você é capaz de apanhar. Se você torce pro São Paulo, você vai lá no Palmeiras, é capaz de apanhar. No Corinthians, a mesma coisa, e vice-versa. No Rio, se você é Flamengo, vai lá no Vasco, você é capaz de apanhar. Eu prefiro ficar dizendo que eu sou sempre o meu azulão lá de Sorocaba, São Bento de Sorocaba. Claro que todos nós temos um time de infância. Mas você sabe, né, Márcio? A maior preocupação nossa qual é? A transmissão. A gente torce pela nossa transmissão. De repente, você nem se importou com o resultado do jogo, né? Você tá feliz se você saiu do estádio consciente que fez um grande trabalho. Então, quando o pessoal me fala, eu falo, eu torço para a minha transmissão. O único time que mexe mesmo com o meu coração de verdade é o meu time lá de Sorocaba, que é o São Bento de Sorocaba. Mas o que você falou é verdade. Na questão política, Márcio, eu queria falar sobre isso. Questão política, uma polarização, e nós tivemos uma briga de Olaria e Madureira. É mole um negócio desse? Jogaram Olaria contra o Madureira e a polarização política foi essa. Nós tínhamos, é verdade, Olaria de um lado, Madureira do outro lado. Olha o clássico político que nós tivemos. Olaria e Madureira. E nós tivemos uma polarização, gente se estapeando, famílias brigando, ou por causa do Olaria ou por causa do Madureira. Vai pro inferno, rapaz. Será que os caras não têm dimensão de entender que era uma barbaridade você brigar por causa de um clássico desse? Você estava brigando por causa do Olaria? Você gosta do Olaria? Então odeio você. Você gosta do Madureira? Odeio você. O jogo era Olaria e Madureira na política. Tá assim mesmo. Você tem toda a razão. Eu concordo plenamente. E é lamentável. Qualquer pessoa, qualquer ser pensante, qualquer ser razoavelmente pensante acha isso abominável. É abominável. Sabe? Olha, outra coisa, eu não quero ofender nem o Olaria ou o Madureira, porque eu tenho um profundo respeito por Olaria pelo Madureira. Só que é o seguinte, o Olaria e o Madureira não ganharam nada, né? Não ganharam nada, entendeu? Então o jogo era mais ou menos aí, hein? Para falar a verdade, eu tenho mais respeito por Olaria e Madureira do que pelos políticos, sabe? Eu tenho mais respeito do que por essa polarização toda aí. Então é isso aí, gente. É briga à toa. Você não está brigando lá porque tinha 2 tops ali, você quer o melhor para o seu país. Não, a gente tinha de um lado Olaria, do outro lado Madureira. O jogo era ruim demais, rapaz. E virou essa polarização absurda. Eu acho tudo isso inconcebível. Por exemplo, atirar uma garrafa, o estilhaço pega na jugular de uma menina de 23 anos de idade, a menina está morta. Ou então eu tenho uma barra de ferro que você está vestido com a camisa do outro clube, eu pego essa barra de ferro e arrebento com a sua cabeça, porque você é um clube diferente do meu, eu mato o cara que torce por um time diferente. E o pior de tudo, Márcio, é que nós vivemos ainda num país de impunidade. Um país de impunidade. Eu quero ver quem será preso nesse caso da menina. Quantos casos nós acompanhamos ao longo da nossa longeva carreira? Gente que morreu e esses caras estão soltos. Quantos casos você, como repórter, viu bem de pertinho e o assassino está aí, está solto, né? Então, algo precisa ser feito. Eu acho que o que mais precisa ser feito é a conscientização de cada ser. Respeitar o próximo, sabe? Como se respeita a si mesmo. A partir do instante que você respeita o próximo,
como você respeita a si mesmo, aí sim o país muda. Porque eu acho que quem faz isso com uma outra pessoa, quem age assim, por questões políticas, questões clubísticas, é uma pessoa muito baixa de caráter, de decência, de comportamento, né? Então, é um nível baixíssimo. E é isso que nós precisamos melhorar. O caráter, a decência e o comportamento das pessoas, para que talvez nós tenhamos um mundo melhor. E isso não é aqui no Brasil só, não. Se você ver bem, isso aí está espalhado pelo planeta inteirinho, sabe? O planeta inteiro brigando por causa de Olaria Madureira. Belo exemplo você deu, Nilson. Eu quero terminar um papo com você, gostoso. É tão legal conviver com o Nilson César nas nossas viagens. A gente tinha tempo de almoçar, jantar, conversar. E, infelizmente, o mundo, desde um pouco antes da pandemia até agora, ele nos dividiu em vários sentidos. Mas eu queria que, como último assunto, você comentasse uma situação que viveu quando disse que a depressão te tirou do ar. É bom que você fale sobre isso, até para as pessoas que agora, nesse momento, estão precisando de uma palavra amiga. Nossa, Márcio, você tocou num assunto importantíssimo. No ano de 2000, quem assistiu o filme Uma Mente Brilhante, que está aí nos vendo agora, vai ter uma ideia de como eu fiquei. Eu fiquei igual o professor, ou até pior que o professor de Uma Mente Brilhante. Assistam esse filme, Uma Mente Brilhante. Aí eu procurava todos os médicos, eu tive uma retaguarda do seu Tuta aqui na Jovem Pan como poucos, sabe? Fiquei literalmente 7 meses fora do ar. Ele nunca me tirou um tostão do salário, pelo contrário, ajudou a pagar médicos, medicamento, queria me mandar para os Estados Unidos em especialistas. Aquilo lá é uma coisa que eu tenho uma gratidão para o seu Tuta eterna. A depressão, o que ela é? A depressão é um desequilíbrio químico do organismo que atinge o seu cérebro. Hoje eu sou palestrante a respeito disso e ajudo muita gente. Então, muita gente entende o seguinte, o que é a depressão? Depressão é uma doença de alma. Existem algumas doenças, depressão, pânico, fobia, a PMD, que é psicose maníaco-depressiva, são doenças de alma. É um desequilíbrio do espírito. O que eu entendo? Eu entendo. É porque eu não sou cético. Meu filho mais velho é médico. Existem médicos hoje que têm a tendência de entender aquilo que eu entendo, porque eu estudei com o médico que me cuidou depois. Eu estudei a ciência da espiritualidade. Então, nós temos aqui esse monte de carne, você tem o seu espírito, chame do jeito que quiser, de acordo com a sua energia, espírito, alma, energia, do jeito que quiser. E você tem, intermediando isso, o perispírito. Quando você tem um desequilíbrio nesse perispírito, que fica no espaço do seu corpo, da sua matéria e do seu espírito, você está sujeito a essas doenças de alma. Então, o que é isso? É uma somatização que acontece dentro do seu organismo de problemas que te causam desequilíbrio químico. Só que, além do desequilíbrio químico, vai te causar um desequilíbrio espiritual também. Então, a depressão, dentro do meu tratamento, foi assim. Eu me tratei quimicamente e espiritualmente. Quem me tratou foi um médico, foi aluno da USP. Ele dá um curso chamado Psiquiatria Iluminada, chama-se Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é brilhante, ele é um palestrante, hoje um palestrante que vai para o mundo inteiro. Na Universidade de Coimbra, ele está sempre palestrando lá em Portugal, em Lisboa, na Alemanha. Enfim, ele é um cara extraordinário. Ele estuda a ciência da espiritualidade. E ele me dizia à época o seguinte, nossa, é o melhor momento da tua vida. Márcio, o meu sobrinho, que era pequenininho, me pegava pro braço para poder levantar para ir no banheiro, poder levantar para sentar. Eu não tinha nenhuma ação. Eu tinha consciência, mas eu fiquei 7 meses sem nenhuma ação. Imagina, um cara que viajava o mundo constantemente, no ano de 2000 teve um stop que ficava sem ação nenhuma. Além disso, algumas reações fenomênicas que ocorreram comigo, sabe, que eu prefiro guardar, são reações que você não encontra em livro de medicina. Aí esse médico falou, nossa, é o melhor momento da tua vida. É o melhor momento. Pode acreditar, você vai ter um restart de vida dentro de uma única encarnação. Porque eu acredito
em várias encarnações. Você vai ter um restart de vida dentro de uma única encarnação. E tudo vai melhorar. Você acredita, rapaz, em 2000, depois que eu voltei, 7 meses quando eu voltei, o Silvério saiu no dia seguinte, que ele estava acertando com a Rádio Bandeirantes. O meu salário foi para 6 vezes mais do que eu ganhava. Eu falava, pô, isso aqui não é real, isso aqui é fruto da minha imaginação. A primeira providência que eu fiz foi ligar para o meu médico. Doutor Sérgio, está acontecendo um negócio aqui que eu não sei se é real. Ele ria do outro lado, porque não tinha celular à época. Então eu liguei no consultório, falando com ele. Ele falou, você não lembra que eu te falei no primeiro dia que você ia ter um restart? Então eu digo, resumindo a coisa, para você que tem aí na sua família doentes com pânico, com depressão, com fobia, com psicose maníaco-depressiva, enfim, com essas doenças que atingem a alma, não se desesperem. Tudo tem solução. Tudo tem um ponto de equilíbrio e uma solução. Tudo tem um ponto de equilíbrio e uma solução. Só que o tempo para essa solução não é o tempo que nós queremos. Nós somos ansiosos. É o tempo de Deus. Então, tem cura, tem solução. A situação que você vive na sua casa aí com o familiar vai passar. O seu familiar vai melhorar. Ele vai ficar bom. Mas higienize o espírito e a alma dele todos os dias. Com a crença que você tiver. Sabe? Se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, enfim, a religião, se você é budista, se você é ateu, com a religião que você tiver, com a crença que você tiver, acredite que você sai de todos os problemas. Tudo tem uma solução, um ponto de equilíbrio e uma solução. Então, hoje, Márcio, eu entendo perfeitamente o que o doutor Sérgio me dizia à época. Você vai agradecer esses 7 meses que você está vivendo desta forma. Eu achava aquilo um absurdo. Falei, nossa, eu estou doido, me trouxeram num doido pior, né? Eu achava aquilo ali um absurdo. Como é que eu vou agradecer se eu estou vivendo essa situação que eu estou? Hoje eu agradeço. Eu dou palestras em tudo quanto é canto. O pessoal pensa que eu vou lá para falar de futebol. Eu falo dessas doenças da alma, né? Em vários centros espíritas, faculdades, universidades já me chamaram para falar e eu tenho o maior prazer de falar. Não cobro absolutamente nada por isso, porque isso ele me falava ainda assim, ó, olha, você vai ser ainda um grande divulgador, mostrando para as pessoas que elas não precisam se desesperar. Porque muitos chegam à fatalidade do suicídio, né? Porque quando você está num momento desse, você não vê saída, é como se fosse um labirinto. Você não vê saída, você acha que não tem forma de você sair. Aí muitos acabam, infelizmente, se suicidando. Doentes depressivos, pânico. Então, outra coisa, nunca abandone um doente depressivo. Nunca interne um doente depressivo. Jamais. Jamais. Mantenha ele junto com você, dando carinho, dando amor, fazendo oração. Os remédios, evidentemente, que seu médico receitar, jamais abandonar os remédios também, porque os remédios vão equilibrar quimicamente a pessoa. A oração, isso é provado já cientificamente, independente da sua religião. A oração, a força positiva, a fé, vai equilibrar espiritualmente a pessoa. Aí, quando tem o equilíbrio, eu lembro sempre a balança do direito, o equilíbrio físico e espiritual, a pessoa volta a ser plena e volta muito mais forte do que era. Pode acreditar nisso, viu, seu Márcio? Olha, você falou uma coisa apropriadíssima, porque todos nós queremos que Deus interfira nas nossas vidas. Mas isso acontece efetivamente com todos, porém, no tempo de Deus, não no tempo que nós queremos. Lindos, Nilson, lindo. Não, mas espiritualidade fora do comum. Mas isso, Márcio. E eu creio plenamente, porque eu creio em Deus, Senhor do céu e da terra. Nós já estouramos completamente o nosso tempo limitado aqui da resenha Bambambam, mas eu não posso deixar e terminar essa conversa tão gostosa com você, Nilson César, sem apresentar um lance lapidar, que você foi muito elogiado, entre tantos milhares de lances que você envergou o microfone da Jovem Pan. Presta atenção,
foi o 100º gol do Rogério Ceni, e assim o público que não te conhece tão de perto pode ter uma noção de quanto você é brilhante, de quanto você é grande. Olha só. Nilson César. 27 de março de 2011, cidade de Barueri, 17h19 em Barueri. Bate coração, será que vem o 100º? Será que vem o 100º? Será que vem? Será que vem? Será que vem? Partiu Rogério Bamba! Rádio Jovem Pan. E agora concretizou um sonho. Bam, 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 brother! Muito legal. Então... Nilson, olha, eu quero te agradecer demais pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua participação. Você é um orgulho da nossa classe, é um orgulho de todos nós. Tenho a honra de ser seu amigo e desejo que esse Deus que você citou e que eu reverencio te abençoe, você, sua família, todos os seus filhos, seus netos, e que a gente continue juntos por muito tempo com essa garra, brother. Nós continuamos mais do que conscientes, continuamos efervescentes. Siga a sua vida com paz, com Deus e com felicidade, Nilson. Márcio, foi um privilégio, viu? Muito obrigado. Esse 100º gol do Rogério, rapaz, eu tenho uma... É muito especial para mim, porque até hoje o toque do celular do Rogério é esse gol meu. Eu fiquei radiante com isso, porque no dia seguinte o Rogério e o Milton Cruz me ligaram na segunda-feira, no dia 11 de março, dia 12 de março de 2011, que foi o dia seguinte, né? O dia 11 foi o gol, no dia 12... Posso ficar com esse gol? Será que a Jovem Pan manda para mim? E o Rogério tem isso como 100º gol. E a torcida do São Paulo, é impressionante o carinho que tem comigo, a torcida do São Paulo. Eu dei muita sorte nisso, no 100º gol. Eu narrei os 3 títulos mundiais do São Paulo, então eu tenho uma identidade, um carinho com a torcida do São Paulo, que até me assusta. Quando eu vou no Morumbi, eu sinto de perto isso, com o afago que eu recebo do torcedor tricolor. Mas um abraço, um prazer enorme. Conversei aqui com uma voz do rádio histórica, que é a voz de Márcio Bernardes, um cara simplesmente extraordinário, um repórter brilhante, um apresentador brilhante, e aquilo que eu falei é verdade. Nós precisamos aprender isso. Tudo tem um tempo. É como uma fruta, Márcio. Se você for comer uma maçã, que o cara gosta de uma maçã verde demais, ela não é boa. Se você comer madura demais, também não é boa. Como é que é a maçã? A maçã, ela fica boa no tempo certo, no tempo da maturação. E a vida da gente é assim. Nós somos ansiosos demais. Nós queremos que as coisas aconteçam para ontem, mas tudo tem a mão de Deus. Nada do que acontece, não tem acaso em nada, nada do que acontece deixa de ser na hora certa. Então, na hora certa, eu tive o privilégio também de fazer essa entrevista com você. Muito obrigado de coração. Tchau. Valeu, Nilson César Pittini Favara, grande locutor da Jovem Pan, da rádio, da TV,
há 41 anos envergando o microfone da Jovem Pan, agora com seu canal no YouTube. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a você pela audiência. Mais uma vez eu lembro, quem ainda não está inscrito no meu canal lá no YouTube, vá lá, @Márcio Bernardes Oficial, está aí no vídeo para você decorar. Se inscreva e faça parte de um dos nossos. Também com esse endereço, você pode me acessar no Facebook e no Instagram. Diariamente, eu estou postando vídeos, postando textos, comentários sobre futebol e outros esportes. Também estou no Twitter com outro endereço. Aí é @Márcio Bambambam. Está aí para você. E eu te espero no meu site. Também estamos lá diariamente com muitas curiosidades, informações, comentários, notícias no www.marciobernardes.com.br. Uma extraordinária noite para todos, boa semana, obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima. Olha aqui, meu coração para você, brother.